amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E eu vou falar sobre um assunto que é... Na verdade, eu vou falar sobre uma pessoa, né, que esteve na minha vida, que é o pai dessa criança aqui. Vem aqui, por favor, meu filho, pelo amor de Deus. Pra quem não sabe, esse é meu filho, com esse cabelo maravilhoso. Gabriel, obrigado por sua aparência. Obrigada, tchau. E hoje eu vou falar sobre o pai dele, porque eu mandei uma enquete, vamos dizer assim, lá no Instagram, perguntando sobre o que vocês gostariam de saber sobre mim. E aí uma das meninas me lembrou que eu nunca falei sobre o pai do Gabriel aqui, né? E eu sei que muita gente me pergunta, desde o começo do canal, muita gente me pergunta sobre o pai do Gabriel e eu nunca falei sobre esse assunto aqui. Então hoje a gente vai falar sobre a minha vida amorosa. De novo, que vou dizer um negócio pra vocês, tá, gente? Eu não sei porque eu sou rica, porque sorte no amor eu nunca tive. E tá mais provado que eu tô vendo que o trem não vai dar certo mesmo. Então, né? Loteria, por favor, saia pra mim, né? Bem, então hoje eu vou falar pra vocês sobre o pai do Gabriel, né? Então se você tem curiosidade de saber sobre o que aconteceu com o Judo Cujo, fica aí, assiste o vídeo, aproveita, mulher, e vai buscar pipoca, porque a história é grande. Eu vou tentar resumir, mas não prometo muita coisa. Bem, como eu disse pra vocês, foi falado lá no Instagram, né, e me perguntaram sobre o pai do Gabriel, eu resolvi vir contar aqui pra vocês hoje. Tudo começou quando eu fui pra Portugal. Pra quem não sabe, eu morei em Portugal 15 anos, agora eu moro nos Estados Unidos, mas eu morava em Portugal antes, né, então... Quando eu fui pra Portugal, eu tinha 17 anos pra 18. Na verdade, faltava 6 dias pra me fazer 18 anos. E pronto. Então eu cheguei em Portugal, né, sem muitos amigos, sem conhecer muita gente. Na verdade, só tinha minha família, né. Tinha minhas irmãs, a minha mãe, o meu ex-padrasto, a minha avó e pronto. Então eu cheguei com a família e tal, né. E aí nisso a minha irmã depois começou a namorar. E aí aquela coisa, né, minha filha? A irmã começa a namorar, o namorado da tua irmã tem o quê? Amigos. E foi isso que aconteceu. O pai do Gabriel, ele era amigo do namorado da minha irmã, no caso, ex-namorado da minha irmã, né? E aí foi assim que a gente se conheceu. Nossa, gente, foi um amor logo à primeira vista, a gente era aquele casal perfeito, que a gente fazia tudo junto, a gente vivia tudo junto, era um amor enorme, meu Deus do céu, Jesus, encontrei na minha vida, eu vou casar e ter uma casinha que eu sempre queria branca. Foi pelo menos isso que eu pensei, né? Mas assim, a gente, na verdade, tinha um relacionamento muito legal, a gente tinha um relacionamento bem bacana. Bem, e surgiu naquela época uma coisa chamada pirâmides, né? Não sei se você lembra, você com certeza fez parte, de uma, amiga, porque todo mundo fez. Então, assim, surgiu nessa época as pirâmides lá em Portugal, que também surgiu no Brasil, surgiu no mundo inteiro, né? E a gente acabou entrando nisso, a gente fez uma graninha, tá? Fizemos uma graninha e tal. E aí foi quando o pai do Gabriel resolveu sair do trabalho, a gente pegou essa graninha e resolvemos abrir um negócio juntos. Pior merda que você pode fazer na vida é abrir negócio junto. Família e negócios não funcionam. Põe isso na sua cabeça. Ponto. Então a gente resolveu abrir um negócio e tal. Aí foi quando começou tudo a desandar. Porque assim, o negócio, a gente abriu, no caso, no local errado, na hora errada, do jeito errado, tipo, tudo errado. E aí, digamos que a gente começou assim a já não se entender tanto. Só que assim, a gente tinha planos de ficar junto, a gente tinha assim, planos de formar família. A gente sempre conversava na verdade sobre isso. Lembrando que eu tinha 20 anos nessa época. E então assim, mas a gente já pensava no futuro juntos. Ai meu Deus do céu, coçou aqui a mão, a gente falou, deu dinheiro! Ai, é dinheiro! Assim, abençoa, pelo amor de Deus, fica aqui. Bem, então assim, a gente tinha planos de fazer família junto, a gente tinha, né, aquela vontade, a gente começou a falar sobre o assunto, né. Foi aí que não foi só falar, minha filha, começou a Sibeli ficar estranha, a Sibeli começou a inchar, a Sibeli começou a crescer, algo não estava certo, algo não estava normal. Foi quando eu pensei, caraca, eu acho que eu tô prenha. Bem, resolvi fazer o teste, né? Fomos fazer o teste e menina, não acredita, trem deu positivo. Nossa, eu lembro desse dia até hoje, eu tava no carro com a minha mãe, que a minha mãe foi comigo buscar o teste na clínica. E eu lembro de abrir aquele papel e tá lá positivo, cara, tipo... Acho que foi assim, o maior choque que eu tomei na minha vida inteira, foi nesse dia. Foi um misto de felicidade com medo, é muito estranho, assim, porque é uma coisa que você, ao mesmo tempo, você quer, só que quando acontece, você fica, e agora? Só que eu estava tranquila, porque eu tinha a pessoa, o pai do meu filho era o homem dos meus sonhos, a gente vive um relacionamento maravilhoso. Então eu não estava muito preocupada na parte dele, porque, como eu disse pra vocês, a gente tinha um relacionamento muito legal. Então
não tava com medo. Então, peguei no papel, fomos pra lá, levei pra ele. Quando cheguei lá, né, assim, a gente tinha um relacionamento legal, mas na hora que você vai entregar o papel mesmo, mulher, é na hora que lá embaixo faz assim, ó, tranca, né? Que você fica com medo. Mas deu o papel pra ele, cara, ele ficou super feliz, ficou alegre, aquilo foi uma emoção e tal. E eu fiquei, né, mais aliviada. Pronto, o pai do meu filho tá muito bem, tá maravilhoso, então é isso. Pronto, fiz minha família, só volta a casinha com cerquinha branca. Só que aí, gente, os negócios, como eu disse, começaram a desandar. E aí até que, quando eu tava quase, assim, chegando nos 4 meses de gravidez, a nossa mercearia foi assaltada. Dois brasileiros, né, foram lá e assaltaram a mercearia. Gente, foi uma cena horrível. Se vocês quiserem depois que eu conte essa história desse assalto pra vocês, deixa aí nos comentários que eu depois conto pra vocês como é que foi esse assalto. Mas eu sei que foi a pior experiência da minha vida, tipo, foi 15 minutos talvez, piores da minha vida e talvez também das pessoas que estavam lá comigo, né? Então, aquilo mexeu muito com a gente. Primeiro que, como eu disse, a gente estava falidos, né? Falindo, o negócio não deu certo. A gente estava sem dinheiro, que tinha investido tudo. Ele tinha saído do trabalho, eu não estava trabalhando porque eu também tinha saído do meu trabalho, depois estava grávida. Então, assim, arranjar trabalho naquela época, grávida, ia ser super difícil. Então, assim, aí, né, começamos a nos desentender, começou as brigas, depois acabamos por fechar o estabelecimento, assim, que foi assaltado, a gente fechou no outro dia e tal, a gente fechou, né, depois começou também os ciúmes, porque começou a surgir, porque assim, gente, o homem pode não ter nada, a mulher não pode ter 1 grão de arroz, abriu um boteco, pronto, a mulherada chove em cima. Vem as mulheradas tudo, pensando que fulano ganhou na loteria e tá rico. Começou ali a aparecer umas galinhas, entendeu? Na minha granja. E aí começou os ciúmes, porque antes não tinha nada disso, né? Porque até quando a pessoa era assalariada, trabalhava, ninguém cagava em cima. A pessoa abriu um negócio, pronto, começou a vir um monte de gente atrás. Aí começou ciúmes, né? E aí começamos a brigar, e brigar bastante, né? Porque era uma coisa que a gente não tinha antes, não tinha nada disso antes, né? E ele também, né? Aquela mulherada começou a vir, aí a pessoa começa a sentir o rei da cocada preta, aí já começa a olhar pra granja do vizinho, porque a granja dele já não tá assim tão boa. Que é bem assim, minha filha. E aí pronto, né? Começou a baixaria. Aí fechamos o negócio, infelizmente, aí estamos falidos, né? E começou o estresse, porque ele começou também a pensar, né? Eu grávida, a mulher grávida, o negócio faliu, sem trabalho, ninguém trabalhando, pronto, lascou, né? E aí, gente, vai começar uma outra história, que essa história é bem mais complexa, né? Que tem tudo a ver porque, tem mais ou menos a ver porque que até hoje a gente não conversa. Porque, pra quem não sabe, eu e ele não conversamos até hoje. Bem, a situação foi o seguinte, eu disse pra você buscar pipoca. O meu padrasto tinha um irmão que morava na Irlanda, que era casado, e tinha uma sogra, que foi pro Brasil de férias, só que ela estava na Irlanda ilegalmente. Quando ela foi tentar voltar pra Irlanda, foi barrada. Então o que acontece? O meu tio ligou para o meu padrasto e pediu para essa sogra dele vir do Brasil e ficar com a gente lá em Portugal, para ela poder atravessar para chegar até a Irlanda de ônibus, porque para quem não sabe dá para você andar a Europa toda de ônibus, né? Então, o meu padrasto, como ele era uma pessoa maravilhosa, pra não dizer outra coisa, foi lá e aceitou. Só que não avisou nada pra gente. Na verdade, fiquei sabendo, eu e minha mãe e as minhas irmãs só ficamos sabendo que essa mulher vinha pra nossa casa quando ela chegou. No dia que ela chegou, que a gente foi buscar ela. Então pronto, mas fora disso, essa pessoa chegou lá, aí ela começou a fazer a cabeça do meu padrasto pra poder ele levar ela pra Irlanda, em vez dela ir de ônibus, porque ela veio com um filho também, né? Ela veio com uma adolescente. Só que aí, tipo, achamos a história muito estranha. E quando estava acontecendo lá em casa, a minha tia, que era irmã do meu padrasto, ligou pro meu padrasto e disse assim: Fulano, tira essa mulher da sua casa agora, que essa mulher é chave de cadeia. Tira essa mulher daí, que você é encrenca e que sei lá o que. Então meu padrasto, que já estava pensando em levar ela pra Irlanda, desistiu. Então o que acontece? Aí, como ela disse que aqui, ela viu que aqui ela já não tinha nada, quem foi que ela foi encontrar? Pais de Gabriel, que estava falido, sem trabalho, com a mulher grávida. Então ela foi fazer o quê? Foi dar uma volta na cabeça dele, começou a falar que ela podia ir pra Irlanda com ela, que ela arranjava trabalho. Fez aquela lavagem cerebral pra quem tá na merda no momento, era tudo que precisava ouvir, né? Só que aí o meu padrasto chegou pra ele e disse: Oi, não faz isso,
porque essa mulher não é de Deus, entendeu? Tipo, minha irmã já me ligou, já falou que isso não vai dar certo e pronto. Fulanos, né, pai de Gabriel, pegou e disse, não, eu não vou levar ela, tá bem, vou deixar isso quieto. Tava todo mundo tranquilo, um dia estou chegando eu da igreja com a minha mãe, quando a gente dá de cara com a fulana fazendo as malas. Aí eu virei pra ela e disse assim, você tá indo embora? Aí ela assim, tô. Aí eu disse, mas encontrou ônibus? Aí ela, não, fulano, os pais de Gabriel vai me levar. Eu, oi? Como assim? Fulano, os pais de Gabriel vai te levar? Não tô entendendo. Aí ela disse, ele não te disse? E a gente, não. Aí passado umas meia hora, 40 minutos, chegou ele com o carro do pai dele. Chegou ele pra buscar ela. Eu cheguei pra ele e falei, então, mas você disse que não ia levar, agora tá levando, meu padrasto te disse pra não fazer isso, a minha mãe, minha família te disse pra não fazer isso. Ele, não tem problema, que sei lá o que, blá blá blá, e pronto, né? E aí a gente falou assim, olha, você é maior de idade, vacinado, você que sabe. Assim, gente, a gente já tinha terminado, esqueci de falar, mas no meio disso tudo a gente já tinha terminado. Como eu disse, a gente tava brigando muito lá por causa de ciúmes. E aí teve uma situação lá com uma menina que eu... Pronto, ele tava lá conversando com a menina, a gente pegou e teve uma briga muito grande nesse dia. E a gente decidiu terminar. A gente, naquele dia, terminamos. Só que aí a gente continuava conversando, porque como eu disse, eu tava grávida, filho dele, né? E aí, pronto, voltando pra situação, ele pegou na mulher, mas o filho dela e foi. Foi embora lá pra Irlanda, minha filha. Aí assim, a viagem pra Irlanda, gente, de carro, demora 3 dias de Portugal. Se você andar bem e não parar muito, você demora 3 dias até chegar lá. Então assim, o primeiro dia eles ligaram pra gente, tava tudo bem, tranquilo. O segundo dia também ligaram, tudo bem. No terceiro dia já não ligaram. Achamos estranho. 4 dias também não ligou. Achamos estranho. O meu tio, né, que é irmão do meu padrasto, ligava sempre pra gente pra dar notícia e tal, só que aí ele ligava também não sabia nada, ninguém na Irlanda sabia deles, nem a gente sabia deles. Pensei na hora, pronto, morreu, esse povo bateu o carro, morreu, né, se lascou. Só que, né, e aí fica aquela angústia, gente, todo mundo lá e de cá, porque ninguém sabia deles, né, ninguém ligava, então não tinha como saber. Passados 5 dias, o telefone lá de casa ficava no quarto onde eu e minhas irmãs dormíamos. Então, assim, o telefone tocou. Atendendo o telefone era o meu tio. Tio, o que aconteceu com esse povo? Ele, esse povo tá perdido e sei lá o quê. Aí fez lá uma conversinha assim, né? Posso falar com a sua mãe? E eu, pode. Aí eu fui lá, peguei o telefone, levei pra minha mãe. Chegou lá, minha mãe demorou horrores pra vir trazer o telefone de volta. Quando ela vem trazendo o telefone de volta, ela vem com a notícia. Ela disse, Sibeli, Sibeli, fica calma. Mano, não fala pra uma pessoa que tá preocupada, grávida, fala, fica calma. Você chega e fala logo, pelo menos pra mim. Chega e fala o trem logo pra mim. Não fala pra mim, fica calma, que você já começa, ó. Eu pronto, morreu esse povo tudo, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu. Aí, gente, ela disse, não, Sibeli, eles não morreram. Eles foram presos. Eu, oi? Como assim, presos? De França pra lá, tem um túnel. Eu não lembro se é de França pra Inglaterra ou se é pra Irlanda. Mas eu sei que de França tem um túnel que você passa. Depois desse túnel você tem os barcos que você pega e já vai pra chegar no seu destino, né? Você já vai... gente, sinceramente, eu não sei se é Irlanda ou Inglaterra, eu já não me lembro. Mas aí, se você souber, põe aí pra mim. Então, assim, eu sei que depois eles atravessaram o túnel, no final do túnel tinha uma blitz, amor. Pois foi. Chegou lá, tinha uma blitz. E aí, o que acontece? Parou eles, porque pobre tem sorte demais, né, meu filho? Foi lá e parou eles. Aí, assim, o fulano, os pais de Gabriel, tudo certinho, documentação, tudo certinho, carta certinho, tudo tranquilo. Quando foi ver a documentação da mulher e do filho, documentos falsificados. Pois foi, meu amor, pra você que faz documentos falsificados e pensa que vai ser pego. Tava com os documentos falsos. E aí, o que acontece? A polícia foi lá e prendeu todo mundo. E fulano, os pais de Gabriel, foi preso por tráfico ilegal de pessoas. Pois foi. Porque como a documentação dos outros estavam tudo errada, né? Toda coisa, quem se lascou foi ele. Por ser cidadão português, né? E tal, na Europa, aquela coisa toda. Todo mundo sabia onde a mulher e o menino estavam presos, né? Mas fulano, os pais de Gabriel, ninguém sabia onde é que foi parar. A polícia não disse onde é que ele estava. Então, assim, foi um desespero, porque a gente não sabia o que tinha acontecido com ele, né? E aí, minha filha, aí foi o momento da gente poder contar para a família dele que isso tinha acontecido. E o que acontece? Ligamos pra família, na época a mãe dele era toda depressiva e tal, então a gente ligou pro pai dele, né, pro avô de Gabriel. Ligamos pra ele e avisamos, gente, eu lembro dessa gente chegar lá em casa. Detalhe, a irmã dele, a tia do Gabriel, também tava grávida, de 1 mês a menos que eu.
Gente, chegou esse povo lá em casa desesperado, querendo saber notícia, só que a gente também não sabia de nada, entende? E aí eles conseguiram arranjar uma advogada, assim, em última hora. A advogada foi lá e conseguiu descobrir onde é que ele tava, né? E aí eles pegaram o carro e foram na hora pra França. Eu sei que eles chegaram 1 hora da tarde lá e meio-dia tinha sido a audiência dele. Já tinha levado, né? Já tinha acontecido, tipo, por 1 hora eles chegaram atrasados, né? E não deu pra pegar audiência nem nada. E acontece que ele foi, né, ele foi preso, ele foi condenado. Ele foi condenado por, gente, foi muita sorte, na verdade, pela coisa que era, né? Ele só pegou 4 meses, 3 na cadeia e 1 solto. Então, assim, a minha gravidez toda foi chorando, amiga. Minha gravidez toda foi uma merda, assim, chorando, sofrendo e me lamentando. E, tipo, foi horrível, gente, pensar. Só de lembrar da minha gravidez. Por isso que, assim, por isso que eu não falo muito sobre a situação, porque minha gravidez não foi nada boa mesmo. Porque assim, imagina como tava a minha cabeça com 20 anos, grávida do primeiro filho, o pai preso por uma coisa que sim, ele também não tinha culpa, mas também porque ele não ouviu também as pessoas, né? Porque ele sempre foi muito cabeça dura, né? E então, pronto. Aí nisso tudo, ele escrevia cartas pra mim, ele escrevia. Todo mês ele escrevia, uma vez por mês ele escrevia cartas. Ele escreveu 3 cartas. 3 meses lá ele escreveu 3 cartas. Ele escrevia cartas, só que assim, como eu disse, a gente tinha terminado antes de ele ir. Só que aí nas cartas ele, né, falava que a gente ia ficar junto, que ia voltar, aquelas coisas, aquela história, né? Só que assim, ao mesmo tempo, meu padrasto falava pra mim, Sibeli, volta pro Brasil. Não fica aqui porque eu acho que isso não vai acabar bem. E eu, na minha cabeça, não, ele voltou atrás, a gente vai ficar bem, a gente vai, né, isso vai passar e a gente vai ser uma família e tal, e blá blá blá. Pronto. Passou os 3 meses, meu filho, foi quando ele voltou. Ele voltou, eu tava de 8 meses de gravidez. Ele me deixou assim, quando ele voltou, eu tava assim, né? Então, quando ele voltou, eu já tava de 8 meses de gravidez. E eu lembro até hoje, gente, porque assim, a gente tinha feito. Eu antes morava na casa com a minha mãe, né? E lá de fora da casa, minha mãe tinha um quartinho que alugava para um rapaz. Esse rapaz saiu, minha mãe alugou esse quartinho. A gente decorou o quartinho, ficou uma gracinha. Então eu lembro de estar deitada, dormindo, e. Né, dormindo até tarde, porque grávida dorme o dia inteiro, já pra fazer mesmo. E aí foi quando chegou ele e a mãe dele. Gente, eu lembro até hoje, assim, da cara dele, né? Olhando pra mim, que eu tava enorme, parecia a Fiona. Minhas irmãs me chamavam de Fiona naquela época, porque eu enchei minha filha com meus dedos, tava desse tamanho assim. E aí, tipo, foi uma sensação assim estranha, sabe? Sei lá, foi estranho, né, digamos assim. Só que como tava a mãe dele lá, a gente não conversou muita coisa. Então ele falou que voltava no outro dia pra gente conversar. E aí tá bem, né? No outro dia eu me arrumei e tal, ele veio me buscar, a gente saiu. E aí ele me levou pra um. Ele levou pra passear, pra sair lá de casa, né? Pra gente poder conversar a sós. Eu lembro que a gente parou numa paragem de ônibus, que era tipo meio abandonada, não passava ônibus lá. E a gente ficou lá sentado. E aí eu lembro das palavras dele até hoje, acho que eu vou lembrar dessas palavras pro resto da minha vida. Ele me perguntou assim, porque nas cartas ele dizia sempre pra mim esperar por ele, que, né, a gente ia voltar, que a gente ia conversar, que as coisas se resolver. Então, quando a gente chegou lá, ele olhou pra mim e disse assim: você ainda está esperando eu? Você ainda está me esperando? Aí eu olhei pra ele assim, eu não, já na hora eu já senti um tom assim meio estranho. Eu disse pra ele assim: tô. Aí ele olhou pra mim e disse assim: pode parar de esperar, eu já cheguei. Aí eu olhei pra cara dele assim, como assim? Aí minha filha começou: você acha que eu vou ficar com você depois do que sua família me fez, do que me aconteceu por causa da sua família? E sei lá o que. Oi? Como assim a minha família, meu amigo? Aí pronto, gente, já viu, né? Na cabeça dele, ele voltou colocando a culpa de tudo que tinha acontecido dele na minha família. Só que assim, nós fomos os primeiros a dizer pra ele não ir, não fazer isso. Só que a bruxa lá, né, a outra, a Satanasa, fez a cabeça dele, né, fez a cabeça dele, só que assim, ele não ouviu a gente. E até hoje, gente, se você falar com ele, até hoje, a culpa disso tudo é nossa, é da minha família. Então assim, no final da minha gravidez, o começo da minha gravidez já foi aquele assunto, né? Aquela balanço ali de negócios, vai, não vai. Depois do meio da gravidez foi ele preso, né? Eu chorando pelo todo dia, toda noite, né? Aí no finalzinho da gravidez, vem essa pessoa com essas coisas. Minha filha do céu. E, gente, eu só chorei. Minha gravidez inteira foi toda chorando, vocês não têm ideia. Nossa, eu acho que hoje eu não choro tanto porque eu não tenho lágrimas, secou tudo naquela época. Então, assim,
ele veio com aquela conversa de acusação e falava aquilo tudo, enchia o radinho e falava. E aí, nossa, aí eu lembro de... Começa a chorar, lógico, né? Que você tá falando um trem desse pra grávida, você tá esperando o quê? Começa a chorar. Aí, na época, minha mãe, a gente fazia salgadinhos pra vender. A gente vendia salgadinho. E a gente fazia muito salgadinho, sanduíche, essas coisas, vendia na porta das obras lá em Portugal. Isso dava muito dinheiro na época. E aí, assim, a minha mãe tava numa obra, eu sabia que, né, que ela tava numa obra perto de uma praia, né? De um hotel que eu até trabalhei anos depois. Então eu fui lá e pedi ele pra me deixar lá, né? E eu lembro que ele olhou pra mim e disse assim: por que você quer ir pra praia? Você tá pensando em se matar? Aí eu olhei pra ele e disse assim: não, não tô. Aí ele: ainda bem, porque a última coisa que eu quero é estar pensando em velórios agora. Gente. Ai. Nossa, eu só sei assim, que tudo que eu tinha chorado por ele, de tristeza que tinha acontecido, minha filha passou num rancor, num ódio, numa raiva, que infelizmente, Deus me perdoe, eu tenho até hoje. Então assim, eu fui pra praia, fiquei lá com a minha mãe e tipo, os caras da obra, né, a gente conhecia todo mundo. Eu cheguei lá e contei o que aconteceu. Cheguei chorando, contando pra todo mundo o que tinha acontecido. Eu sei que o povo, os homens lá das obras, um monte de brasileiros trabalhavam lá, queria tudo matar ele, gente. Aquilo foi uma situação que todo mundo queria matar ele. Aquilo foi uma puta, nossa senhora, aí foi uma bagaiaça, uma bagunça, só que assim, eu tava, né, meu sonho de casar, de ter uma casinha branca, de ter uns 30 filhos, uns 40 cachorros, tinha tudo pra água abaixo. E aí o que acontece? Assim, depois disso, ele vinha me ver, né? Terminar de ver a gravidez. Só que assim, se eu abrisse minha boca, fizesse um A, aí ele já era motivo pra ele vir falar: ai, você lembra de minha família, que sua família, que isso aconteceu e que... Aí, tipo, a gente começava a brigar. Aí a gente começava a brigar. Minha mãe tinha que entrar, minha avó tinha que entrar, meu padrasto tinha que entrar, até o cachorro entrava, minha filha. E aí, tipo, acabou que no final da minha gravidez, a minha mãe chegou pra ele e pediu pra ele não poder vir, porque eu passei estresse demais a gravidez inteira. Então, assim, minha mãe queria que os últimos dias, pelo menos, fossem de paz, né? E meu padrasto foi mais ou menos assim: eu te avisei, né? Porque ele me olhava com aquela cara tipo: eu te avisei pra você voltar pro Brasil. Mas, como eu já tava lá, já não dava pra poder viajar e ir embora, né? Eu tive que ficar lá. Então, fiquei. Só que aí, assim, quando o Gabriel nasceu, a minha mãe não queria que a gente ligasse pra ele pra avisar. Porque a minha mãe tava com ódio dele, assim como todo mundo da minha família. Todo mundo tava com ódio dele, a cidade inteira que me conhecia tava com ódio dele, né? E aí, só que assim, pra quem não sabe, eu cresci sem pai, né? Eu já falei nisso num vídeo aí sobre mim. Eu cresci sem pai. E aí, assim, quando eu olhei pro Gabriel, eu pensei: cara, pode ser que, tipo, eu e ele não demos certo, mas ele possa ser um bom pai pro Gabriel, né? E ser uma coisa que eu nunca tive. Então foi nessa hora que eu pensei, né? Eu não pensei em mim, nas nossas confusões, nessa brigada. Eu pensei no Gabriel. E aí eu peguei e liguei pro avô do Gabriel, no caso, não liguei diretamente pra ele, e avisei, né? Ele veio, depois veio, chorou e tal. E, gente, eu lembro de estar no hospital, toda costurada, porque eu fui cesariana, toda costurada, toda morta. E ele chegar, olhar pra mim. Gente, eu lembro dessas coisas, eu acho que eu vou lembrar dessas coisas pro resto da minha vida, porque são coisas que ficam na cabeça da gente. Você que é homem, você pensa que essas palavras que você fala, né, naquele momento não dói, mas dói, e a gente guarda pra sempre. Ele olhou pra mim e disse assim: essa barriga aí não vai sair, não? Eu olhei pra cara dele e disse assim: não se preocupe com a minha barriga. Aí ele foi lá, viu o Gabriel e tal, depois eu fiquei, pra quem não sabe, em Portugal, quando você tem cesariana, você fica 5 dias no hospital, né? Aí a mãe dele vinha visitar, a família dele veio visitar e tal, coisa e tal. Aí, gente, assim, a mãe dele tinha comprado uns trem pro Gabriel. A mulher, de um dia pra outro, tipo, no último dia que eu tava no hospital, ela chegou e trouxe os trem, tudo que ela tinha comprado pro Gabriel, as roupinhas, fraldas, trem, e jogou tudo lá no hospital. Aí eu pensei assim: que essa mulher me espera eu ir pra casa e me leva as coisas lá pra casa, né? Me traz tudo pro hospital. Aí fiquei eu lá no quarto hospital com um monte de tralha. Pronto. Aí fui embora pra minha casa. Eu disse que a história era grande, eu tô tentando resumir, gente, mas não dá não, tô contando os detalhes, tem que contar detalhes pra vocês. E aí, tipo, fomos pra casa, e aí, minha filha, quando foi pra casa, começou a putaria. Aí, assim, imagina você estar de cesariana, um bebê recém-nascido, e aí aquela ser humano, aquela peste, não tem outro nome, vinha lá em casa visitar a criança, só que aí aproveitava pra me xingar, aproveitava pra cuspir fogo na gente. E aí, minha filha, olha, era sempre uma coisa. Eu tava dando de mamar e já tava eu e ele brigando. Tipo, minha mãe tinha que entrar, tadinha da minha avó tinha que entrar no meio da situação. Ai, gente, foi horrível. Só que assim, ele viu o Gabriel só o primeiro mês. Depois desse primeiro mês, eu acho que ele tava com tanta raiva, e eu também tava com tanta raiva dele, que a gente não conseguia se ver, que ele deixou de vir ver o Gabriel. Aí ele ficou um ano sem ver o Gabriel.
Um ano. Gabriel cresceu, aprendeu a andar, aprendeu a falar, aprendeu a bater, caiu, machucou, sorriu, fez aquilo tudo que bebê faz e ele não viu nada. Nem ele, nem a família dele. Porque assim, pra família dele, nossa família era uma merda, entendeu? Foi nossa família que induziu ele para aquilo que aconteceu com ele. Porque ele falou a versão dele, né? E então assim, ele ficou assim, só que eu nunca disse pra ele não ir. Só que assim, cara, quando ele vinha, era uma brigaiada que a gente tinha que era insuportável, né? Só que eu nunca cheguei pra ele e falei que não era pra trazer, não era pra vir. Aí nisso entrei na justiça também pra poder receber a pensão. Ele pegou e depois disse que assinava pra mim poder ir embora, que ele não queria saber do Gabriel, que não queria saber de mim, não queria saber de nada. Então ele assinava pra ir, só que aí depois ele levou o papel pra casa e não, já não assinou esse papel pra mim poder ir embora. E aí já disse que eu não ia, que ele não ia me deixar sair, que eu ia ficar lá, que eu ia pagar por tudo que eu passei, que eu fiz ele passar. E tipo, aí ele conseguiu pagar, passar assim. Gente, eu tô me abrindo aqui pra vocês bem, hein? Aí ele conseguiu, assim, na justiça, pagar 85 euros de pensão. Amor, 85 euros de pensão. Imagina você no Brasil recebendo 85 reais. Que é a mesma coisa, né? Não vamos fazer a cotação, porque eu pagava as coisas tudo lá em Portugal. 85 reais de pensão. E aí, tipo, ele foi lá, pagava esses 85 euros, né? Mas nem vinha o Gabriel. Ele pagava pra não ser preso de novo, porque sabe que senão ele é preso de novo, né? Gente, e aí assim, só que eu coloquei na minha cabeça quando o Gabriel nasceu que, tipo, o Gabriel não ia precisar de pai. Então eu comecei a trabalhar, o Gabriel tinha 2 meses e tal. Então eu sempre me dediquei a dar tudo pra ele não precisar dessas pessoas, entendeu? Principalmente porque a família dele, a família paterna do Gabriel, nunca, eu posso aqui dizer pra vocês hoje, e eu duvido que venha alguém aqui me desmentir, porque eles nunca me deram um remédio pro Gabriel. O Gabriel ficava doente, ninguém nem sabia, porque ninguém nem ligava pra saber se ele tava doente ou não, entende? Então, assim, eu tinha 21 anos, né? Eu já tinha feito 21, Gabriel nasceu em agosto, em outubro eu fiz 21, então, assim, eu olhei pro Gabriel e disse: você não vai ter pai, mas você vai ter uma mãe que vai ser mãe e pai. E não é querer me englambrear, gente, mas eu depois comecei a trabalhar, eu trabalhava em 2, 3 trabalhos pra dar tudo pro Gabriel, entende? Eu tive épocas, tipo, de ver o Gabriel sempre dormindo, eu chegava, ele tava dormindo, eu saía, ele tava dormindo, mas eu nunca liguei pro pai do Gabriel pra pedir nada, até hoje, eu nunca liguei pra pedir nada pra ele. E ele também nunca ligou pra saber se ele precisava, se ele tava comendo, se ele não tava. Então, assim, a gente teve essa relação bem complicada, né, isso tudo do passado. Até que depois de um ano e tal, o avô do Gabriel pediu pra levar um presente de Natal pra ele. Aí ele veio, pediu, eu deixei, eu nunca disse não pra eles. Ele veio, trouxe, né, esse presente de Natal e aí viu que o Gabriel tava lindo, porque assim não é porque meu filho não, mas ele era lindo, entendeu? Saudável, grande, esperto. Veio o pai dele, o avô do Gabriel e a irmã dele, a tia no caso, e aí tiraram umas fotos, deve ter levado pra ele viu o filho que tava perdendo, aí resolveu querer vir ver o Gabriel. Eu disse pra ele, olha, ele falava com a minha mãe, não falava comigo. Aí minha mãe falava com ele, ficava assim, gente, intermediária é sempre a minha mãe, ou minhas irmãs. E aí dissemos, a gente nunca te proibiu de vir aqui. Aí acabou que ele foi e começou vindo aos pouquinhos e tal. Só que aquele clima, sabe? O clima nunca, o clima assim entre a gente nunca deixou de acontecer, né? Eles começaram a vir, aí depois nisso começou a levar o Gabriel devagarzinho, tipo, pra ele se acostumando com eles, né? Começou a levar e tal. E aí, gente, no começo ainda tava voltando tudo muito bem. Eu pensei, bem, ele agora vai ser um pai, como deve ser, né? Passado assim uns anos, né? O Gabriel começou a crescer. Aí ele começou, tipo, buscava o Gabriel uma vez. Aí daqui 3 meses vinha buscar de novo. Aí depois, tipo, daqui 2 meses vinha de novo. Nunca ligou pra saber se ele precisava de alguma coisa. Aí, assim, o Gabriel, pra quem não sabe, ele tem 12 anos. Nesses 12 anos, eu posso aqui dizer pra vocês, hoje, que ele só passou um aniversário com o pai dele. Um aniversário que o pai dele levou ele pra ficar com ele. E assim, nunca foi porque eu nunca deixei. Isso foi sempre ele que não teve coragem, ou o Max, ou foi homem, pra, né, pra ser pai do Gabriel, no caso. Então, assim, nesses 12 anos, a gente tem esse relacionamento assim. A gente não tem relacionamento nenhum, a gente não se liga, a gente não se fala, a gente não conversa. Ele às vezes liga pro Gabriel, que eu às vezes pergunto, Gabriel, você falar com seu pai? Aí o Gabriel fala, não mandei mensagem, não respondeu, vai responder depois de 1 mês ou 2, que é assim, né, Gabriel? Estou mentindo? Ah. Então, assim, é esse tipo de relacionamento, sabe? O Gabriel depois agora, ele depois, como eu disse, casou com aquela pessoa, teve uma filha e agora teve um filho, né? Tem um bebê.
tem um irmãozinho, então o Gabriel tem 2 irmãos. E assim, eu sinto que quando ele ia, né, no caso, quando a gente tava em Portugal, buscar o Gabriel, era mais porque a irmã do Gabriel pedia. Porque se fosse por desejo realmente dele, ele tá andando, cagando e andando. Então, assim, é triste, porque eu acho que as crianças não têm nada a ver com o que aconteceu com os pais, né? Independentemente de que aconteceu, já também já tem anos que isso aconteceu. O Gabriel não estava lá, o Gabriel não presenciou, então eu acho que o Gabriel não tem culpa de nada, mas né, é aquela coisa, isso aí já é um problema dele com Deus e com o Gabriel. Então eu sei que quando o Gabriel crescer, eu sei que ele já tá vendo também, né, como o pai dele né, as atitudes, não precisa eu estar falando, olha, seu pai é isso, seu pai é aquilo. Não, ao contrário, gente, eu não falo nada, eu fico neutra no meu canto e deixo o Gabriel ter a perspectiva dele, né? Eu deixo ele ver quem tá lá pra ele ou não. Bem, gente, então foi mais ou menos isso. Como eu disse, tem muitos detalhes, tem muita coisa que aconteceu nesses 12 anos, né? Que vai fazer 13 já. E eu tenho dado o meu melhor, né, pra ser mãe dele, não desisto do meu filho nunca. E tipo, vocês viram que eu vim pra cá, né? Eu vim que depois de tudo que aconteceu, eu poderia ter deixado o Gabriel ou em Portugal, ou deixado ele no Brasil e vim pra cá e tentar lutar. Só que assim, eu prometi pro meu filho quando ele nasceu que a gente nunca ia se separar e que por mais perrengues que a gente passasse, eu estaria sempre ali com ele, entende? E eu não pretendo quebrar essa promessa até ele se casar e me dar um monte de neto, né? Então é isso, gente. É essa mais ou menos a história de vida minha e do Gabriel, né? Nossa luta aqui desde quando ele nasceu praticamente, desde quando eu estava grávida praticamente, né? Que a gente tem passado assim por muito perrengue juntos, mas como eu disse, minha filha, não é que eu queira ser assim a melhor mãe do mundo, mas eu quero dar pra ele, eu tento dar pra ele muita coisa que eu tive quando eu era pequena, né? Como eu disse pra vocês, eu não cresci com o pai, né? E digamos assim que a minha mãe também não foi muito presente. Então, pelas minhas experiências, eu tento fazer de tudo para que o Gabriel não passe o que eu tenha passado, o que eu tenha, né, vivido antes. Então, é por isso que eu tento assim dar o meu melhor para ele e luto contra tudo e contra todos e contra o mundo se eu preciso por causa dele, né? Porque ele é meu tutu, né? Assim que a gente chama ele, é meu tutuzinho. Então é isso, gente. Espero que eu tenha esclarecido mais ou menos aqui sobre a história do pai do Gabriel. E, gente, é isso, né? Minha vida amorosa, amiga. Porque assim, desisti, entendeu? Até agora eu tô querendo ficar rica, porque esse negócio de amor pra mim já vi que não dá, entende? Então, é isso, né, amiga? Vamos tentar ficar rica, porque amor, minha filha, tá lascado. Mas aí, gente, eu tô de boa, eu já passei, né, tipo, já cresci, eu já não tenho 21 anos mais, então, assim, já evolui bastante. Pode parecer que não, mas eu evolui em muita coisa, entende? E é isso, eu acho assim que nós mulheres, né, por pior que seja a relação que tem com o pai da criança, a gente nunca pode colocar o nosso filho, né, no meio disso, entende? Nossos filhos são os nossos filhos. Se o pai é uma bosta, o problema é dele, entendeu? Esse é problema dele. Depois quem paga é ele. Então a gente tem que pensar nas nossas crias, minha filha. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo e tchau!